Fala, galera do Resenha FC, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente com uma entrevista, vamos dizer, portenha. Estamos com os pratas da casa aqui, Isaías Barbosa, Rafael Velasco, Vinícius Agner, e hoje recebendo nada mais, nada menos que o nosso Alejandro Victor Mancuso. É isso, Mancuso? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Para mim, sempre falar com vocês é um prazer, sabe? Muito grande. Bem, olha só, eu já vou dar um alô pro Agner dar seguimento. Nós hoje já estamos vencendo por 3-2, né? Que somos 3 rubro-negros contra 2, né? Tem um vascaíno e tem um tricolor aí. Diz aí, Agner, vai lá. Rapaz, não é só isso, não. Tem aqui do meu lado algumas pessoas da minha família, minha esposa, meu filho, já são mais 2 flamenguistas, e tem uma galera que me mandou pergunta, a galera da Urubuzada de Friburgo, a galera da Flamanguaça, do Botequim de Saquarema e do Botequim de Nova Friburgo. Então, além de nós 3 aqui, é uma galera rubro-negra, um mar rubro-negro, acompanhando esse nosso podcast aqui hoje. Não, e a gente fez uma pré-temporada lá em Friburgo. Isso, vocês fizeram uma pré-temporada em Friburgo e eu tenho autógrafo teu numa camisa do Flamengo. Tá lá em Friburgo, mas eu tenho autógrafo teu. Lembra aquele jogo da pré-temporada? Lembra que acabou com aquela confusão, lembra? Sim, teve uma confusão, o estádio, o Eduardo Guinle lotado, deu uma confusão no caramba, um brigueiro do caramba. De uma briga filha da mãe. Sim. Isso mesmo, certíssimo. A galera de Friburgo curte muito futebol. E lá nós temos as quatro torcidas, né? Do Fluminense, do Vasco, do Botafogo e do Flamengo. E torcidas organizadas lá em Friburgo. Tem sedes lá em Friburgo. Então, a rivalidade lá, ela é latente, é muito forte. Isso acontece muito lá. E naquela época era mais ainda do que hoje. E o Flamengo indo treinar lá mobilizou a cidade inteira. Logicamente que o estádio lotado para pouca gente, o estádio Eduardo Guinle lá, acabou dando uma confusão danada. E o hotel onde vocês ficaram também, o hotel lá vivia lotado de flamenguista lá para poder pegar um autógrafo, tirar uma foto. Foi muito bacana, muito legal. Bem, eu tô aqui, Mancuso. Eu acho que você vai lembrar, hein? Essa aí da nossa época, hein? Oh, essa aqui é histórica. Essa aí tem muita história. E essa aqui foi quando você assinou o contrato. Que isso, cara. É bacana, né? Então vamos lá. Vamos para um saudosismo agora, mas trocando uma ideia. Mancuso, vamos falar um pouquinho lá do início. Eu vou te fazer na verdade, uma primeira pergunta. A inicialização no futebol, né? Quando a galera começa no futebol argentino aí, claro que você não esteve sempre aqui no Brasil para acompanhar, mas tem uma dificuldade gigantesca também aí na Argentina. A molecada, aquela galera que inicia também, passa por um problema, por um mal bocado, vamos dizer assim? Olha, aqui na Argentina tem muito futebol aqui em Buenos Aires, sabe? Depois o resto do país já fica muito mais difícil. É a mesma coisa que no Brasil. Você tem futebol no Rio, tem futebol em São Paulo, e o resto já fica mais complicado, sabe? Então, aqui na Argentina, tem um futebol, o futebol está muito localizado aqui em Buenos Aires mesmo. Então, sempre tem aquela divisão, sabe? Que é quando um garoto chega de outra cidade, do interior, aí ele sofre muito, cara. Entendi. Diz aí, Agner, manda aí. Mancuso, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, ela é do Eduardo Henrique, daqui de Saquarema. Se no atual time do Flamengo, Mancuso jogava de titular. Mole. Dá 2 camisas se quiser. Olha, os caras
caras me perguntam direto, sabe? Mas eu falo sempre a mesma coisa para ele. Falo, deixa esse time aí tranquilo, que o time está entrosado, o time está muito bem. Deixa ele jogar e eu fico na reserva, tranquilo. Para mim, Tá pra mim certo. você Na hora que o bicho pega lá, vou lá dentro. Tá certíssimo. Mancuso, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Pegando um gancho, né, nessas questões que o Thiago te perguntou sobre o início, a questão lá no início da Argentina, você já falou que é bem parecido aqui com o nosso país, o Brasil. Eu tenho uma pergunta de um torcedor flamenguista, fanático, o nome dele é Moisés, e ele pergunta aqui para você, eu até disse para ele que ele estava me colocando em maus lençóis, me fazendo repassar essa pergunta. Mas ele pergunta sobre a questão do fanatismo da torcida argentina e do fanatismo da torcida rubro-negra. Que você fizesse esse comparativo aí pra gente. Poderia fazer? Sim, olha, para mim, o futebol argentino e o futebol brasileiro são muito parecidos, sabe? E a torcida da Argentina, coloca aquela mesma pressão que você tem lá no Brasil. Por quê? Porque se você joga no Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e tantos mais, a pressão é muito grande, sabe? E aqui na Argentina acontece a mesma coisa. Aqui Boca, River, Independiente, São Lourenço, tudo eles, a torcida pressiona muito, sabe? Então, para mim, Argentina e Brasil são muito parecidos, sabe? O futebol do Brasil e o futebol da Argentina são futebol com muita raça, com torcidas apaixonadas. Então, quando o time não dá certo, aí a torcida pega no pé. Aqui acontece a mesma coisa. Então, eu acho que essa rivalidade entre Argentina e Brasil é muito nivelada, cara, sabe? Eu joguei na Argentina, joguei no Vélez, no Boca, joguei Independente, times com muita torcida. Também joguei no Brasil, Palmeiras, Flamengo, Santa Cruz, torcida apaixonada, cara. É isso aí, tá entendendo? Então, o que acontece? Para mim, eu acho que essa aí é tricolor essa aí. Santa Cruz? Essa aí é tricolor de Pernambuco, cara. Mas aquela torcida lá de Santa Cruz também. Cara, os caras absurda, são né? doidos. Lucas, né? Os caras são doidos. Quando o presidente de Santa Cruz me ligou, eu não achava, sabe? Não acreditava. Tudo aquilo que ele me falava no telefone. Ele falava para mim, nossa, que essa torcida aqui é maravilhosa, lota tudo. Falei, será? Falei, em Pernambuco, Recife, cara. Será? É mesmo. Porra, na hora que cheguei, cara, aquilo lá foi uma loucura. Eu fiz uma estreia lá na Ruda. Quase 100 mil pessoas naquele show. E ficaram 15 mil pessoas lá na rua, sem acesso para entrar. Não. Por isso eu estou falando que as torcidas no Brasil são quase todas apaixonadas, cara. O Mancuso, tocando nesse tema de rivalidade, de torcidas Brasil e Argentina, você começou começou sua carreira a despontar lá no Boca, chegou na seleção, foi para a Copa e logo após você veio para o Palmeiras aqui no Brasil. E logo após você acabou perdendo espaço na seleção. Você acha que essa rivalidade de jogar no Brasil, de naquela época ser bem mais difícil de acompanhar o futebol fora do país, você acabou perdendo espaço na seleção por causa disso? Porque, cara, você jogava muito aqui no Brasil, você era uma referência na sua posição. Olha, eu acho que naquela época que eu cheguei no Palmeiras, não tinha quase argentino jogando no Campeonato Brasileiro. Então, na hora que o presidente do Boca ele me falou que ele já tinha tudo acertado com o Palmeiras, naquele primeiro momento eu fiquei, sabe, com aquela dúvida. Por quê? Porque não tinha jogadores argentinos jogando no Brasil. Então, para mim era tudo novo, sabe? Então, primeiro momento que cheguei no Palmeiras foi até muito difícil para mim. Só que depois, quando eu conheci
sabe, aquele jeito que tudo aquilo que representa o futebol brasileiro, aí foi muito importante para mim. Lógico que nesse momento, o treinador da seleção argentina, ele só ficava assistindo aqueles jogadores que jogavam na Europa. Então, talvez aí fique um pouco longe, sabe, da seleção. Por isso, quando passei para o Flamengo e depois quis voltar para o Independente da Argentina, foi para ficar perto da seleção. Tá entendendo? Mas, para mim, esse passo para o Brasil foi muito, muito bom. Para mim, foi aquela decisão que, no primeiro momento, foi difícil, mas depois foi uma felicidade muito grande. Porque, em pouco tempo, quando cheguei no Palmeiras, eu já me sentia muito, muito feliz, muito cômodo, sabe? Então, todo mundo lá no Brasil me recebeu muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Ô, Mancuso, lá atrás, lá no Vélez, quem ganhou aquela disputa de cabeleira lá? Você ou o Gareca? Porque você e o Gareca eram os caras da cabeleira naquela época. E lá em 92, naquele time do Vélez, sim, eu tava. Aquela época virou moda, se lembra? Virou moda, tinha a cabeleira longa. Depois, todo mundo já ficou com cabelo curto. Mas naquela época, todo mundo gostava da cabeleira longa, sabe? E eu acho que o argentino, ele sempre gostou de ter aquela cabeleira longa, sabe? Como Sorin, Batistuta, Canija, porra, e tantos mais, não? Então, aquilo lá foi uma época. E o Passarella, ele em 90 e aí, Agnes, me ajuda aí, 96, 97 teve aquele problema gigantesco na seleção argentina, corta, não corta? Ele não gostava. Aí, o Passarella era inimigo da cabeleira. Não gostava. Ele não gostava, não. Ele era amigo dos barbeiros. Mancuso, você falou há pouco sobre a questão, né, respondendo a pergunta do Rafa, sobre a questão do treinador da época não olhar tanto para o futebol brasileiro e acabar focando mais até mesmo no europeu. Aqui no Brasil nós temos atualmente essa dificuldade. Muitos jogadores se destacam na nossa Liga Nacional, no Brasileirão, e é um custo para esse jogador ter uma oportunidade na seleção. Na verdade, chega-se até a duvidar da credibilidade das convocações, porque tem jogadores que realmente merecem vaga e aparecem nomes que jogam no leste europeu, que fica uma situação muito complicada para nós torcedores entendermos o porquê dessas escolhas. Na sua época, você acha que mais ou menos passou por isso? Existem convocações que você não consegue entender por que você não está lá e tem jogador que joga menos do que você e é relacionado na seleção? Eu acho que naquela época sempre jogava aquele jogador que em seu time ele se destacava, sabe? Então, o que acontece? Por exemplo, eu fui muitos jogos reserva do Redondo. O Redondo jogava no Real Madrid. Tá entendendo? Só que eu jogava no Boca Juniors. Então, Boca Juniors era muita pressão da torcida, sabe? Porque em Buenos Aires, quase todo mundo é do Boca Juniors. Então, a minha fase era muito boa. Então, eu colocava muita pressão na seleção, sabe? Só que Redondo era um jogador maravilhoso. E ele jogava no Real Madrid, tá entendendo? Mas, naquele momento, nós tínhamos um treinador que ele convocava jogadores que estavam, no momento, no melhor nível. Tá entendendo? Então, se você jogava no Boca, no Vélez, Independiente, Real Madrid, tanto faz. Eles convocavam os melhores. Então, a minha fase no Boca Juniors foi muito, muito boa. E aí coloquei essa pressão em cima da seleção.
Bacana, tá vendo, Thiago? Os melhores eram convocados. Segue. Hoje a gente vê uma diferença muito grande, né? Isso eu posso falar por conhecimento de causa nossa aqui no país. A gente vem de pelo menos aí 2 Copas, né? 3 Copas, em que a gente não vê muito isso, né? Os melhores indo para a seleção, indo para a Copa em si. E aproveitando esse gancho, falando de Copa e tal, Mancuso, o que você acha? O que pode ter acontecido nesse tempo todo? Porque você participou do último título argentino, que foi em 93, foi a Copa América de 93. Copa América, Equador, sim. E de lá para cá, a Argentina não consegue mais vencer, não consegue títulos de expressão de fato. O que se deve a isso? O que pode ter acontecido? Tem alguma relação com a AFA, alguma coisa do tipo ou não? Olha, eu acho que a primeira coisa errada que a gente fez foi de trocar muitos treinadores. A Argentina trocou muito. Não sei quantos, mas muito. Então, o que acontece? Para mim, esse grupo de jogadores, eles deram muita mala sorte, sabe? Porque naquela Copa do Mundo no Brasil, eu acho que até a Argentina foi bem melhor na final contra a Alemanha. Perdeu muitos gols. E eu acho que a Argentina tinha tudo para sair campeão. Então, eu acho que esse grupo deu muita mala sorte. Por quê? Porque depois eles perderam 2 finais de Copa América nos pênaltis. Está entendendo? Então, eu sempre falo aqui na Argentina que esse grupo de jogadores não foram campeões, mas eles colocaram o time em 3 finais. Copa do Mundo e 2 Copa América. Está entendendo? Então, isso aí é mala sorte, cara. E o Messi carrega esse fardo, né, Marcos? De não ter conseguido carregar a Argentina. Mas para mim, é o melhor de todos. Eu trabalhei com Messi na seleção. Eu fui auxiliar técnico do Maradona. E eu trabalhei com ele. E vou falar para você, o Messi é sensacional, cara. Sempre falo aqui na Argentina, sempre falo a mesma coisa. Falo para todo mundo. Dá uma olhada neles, disfruta eles, aproveita eles, porque quando acaba essa era Messi, nós não vamos ter outra camisa 10 como ele. Mancuso, eu tenho uma participação especial aqui agora. A minha esposa, ela está aqui, ó. Chegou aqui agora, Jaqueline. Tudo bem? E ela quer fazer uma pergunta para você. Bem. Oi. Mancuso, eu te conheci num ano muito especial, que foi no centenário do Flamengo. Você teve uma aceitação fantástica de cara por nós, torcedores. Foi realmente uma relação de amor desde o início. A gente era fã mesmo. Tá certo. Certíssimo. Sabe por quê? Eu queria saber de você qual foi a sensação de ser campeão em 96 pelo Flamengo. Sabe por quê? Você está muito certo que você falou. Porque na hora que cheguei lá no Rio, esse amor com o Flamengo foi à primeira vista. Sabe? Verdade. Eu senti aquele dia, sabe? Esse amor que foi para eles e eles para mim. Então, eu não tinha dúvida de que eu, no Flamengo, ia dar tudo certo. Sim. E aí fomos campeões, invicto, acima do Vasco, e para mim aquele dia foi inesquecível. Com certeza foi. É um prazer falar com você e com a galera do Resenha aí. Um abraço. Vai lá, Velasco. Ô, Mancuso, vou fazer 2 perguntas, aproveitar o assunto passado e esse que é... eu já sei, hein? Eu já sei o que ele vai perguntar, hein, Mancuso? Você deixou a deixa, vamos dizer assim, né? Ele vai perguntar, quer ver? Vai, fala! Pergunta. Não, pior que eu acho que não. Você falou que a Argentina troca muito de técnico. E hoje, do top 5 dos técnicos mundiais, eu acho que 2 são argentinos, Pochettino e Simeone. Por que você acha que os treinadores do top, Guardiola, Simeone, Klopp, eles preferem treinar os clubes, as seleções,
E outra, aproveitando a declaração da esposa do Wagner, hoje a gente não vê o amor que você tinha pela camisa do Flamengo, a gente não vê hoje no futebol atual. Você acha que isso está afastando o torcedor dos times? Olha, a primeira pergunta, para mim, o melhor de todos aqui na Argentina, para mim é Galhardo. Aqui na Argentina. Agora, no mundo, para mim o melhor de tudo é Simeone. Só que o que acontece? Simeone, ele gosta de trabalhar dia a dia com os jogadores. Está entendendo? Então, como ele gosta de trabalhar no dia a dia, aí ele fica muito difícil para ele trabalhar na seleção. Porque na seleção, você trabalha a cada 3 meses, você pega uma semana o time e você tem que colocar para jogar. Está entendendo? Então, Simeone, ele gosta de trabalhar todo dia a dia. Está entendendo? Então, eu acho que aquilo lá é um problema muito grande para nós. Por quê? Porque a gente tem 3 treinadores maravilhosos, como Simeone, Pochettino e Galhardo. E nenhum deles está na seleção argentina. De novo, que saiu cortado. Mancuso, eu jurava que ele ia te perguntar. Você falou do Messi, falou do Maradona, tocou nos 2 maiores gênios do futebol argentino, maiores gênios do futebol mundial. Eu jurava que a pergunta dele ia ser o quê, Mancuso? E aí, qual é o melhor? Qual é o melhor? Quem foi melhor? Mas todo mundo pergunta a mesma coisa. Qual é o melhor? Olha, eu joguei com Maradona, fui parceiro dele, e eu trabalhei com Messi. Ou seja, eu fiquei com os 2 no campo. E vou falar para você. Maradona foi, para nós, o melhor da história. Mas nunca na vida, nós argentinos imaginávamos que ia aparecer outro jogador como Messi. Está entendendo? Então, para nós argentinos, nós temos que ficar muito felizes que na história da Argentina foi Maradona e Messi. Está entendendo? Hoje Messi é sensacional, cara. E eu trabalhei com ele, sabe? Eu assisti treinamento dele. Ele joga como na PlayStation. Você viu ele jogar na PlayStation? Igual. Bom, ele joga do mesmo jeito. Então ele parece um jogador de PlayStation, cara. E esse encantamento do Messi, né, a nível mundial, porque hoje não existe mais essa, assim, se tratando de Messi, não existe rivalidade entre Brasil e Argentina. Na verdade, não existe rivalidade de Argentina com nenhum outro país. Esse encantamento do Messi a nível mundial, ele meio que deixou de lado a rivalidade Brasil e Argentina. Você acha que isso meio que ofuscou essa rivalidade? Que meio que a gente não vê mais aquela coisa como era antigamente. Antigamente era pegado mesmo. O Brasil e a Argentina era um negócio brabo. Hoje em dia parece que todo mundo ama o Messi e tal. Você acha que isso mudou por causa desse encantamento? Mas sabe o que acontece? Para mim, essa rivalidade é ridícula. Para mim não tem essa rivalidade entre Argentina e Brasil. Nós, argentinos, gostamos muito do brasileiro. Admiramos muito o brasileiro. Respeitamos muito o futebol brasileiro. Por quê? Porque aqui na Argentina, os únicos times que têm condição de ganhar acima da gente são times brasileiros. O resto aqui, pero ninguém se preocupa com ninguém. A mesma coisa acontece com o Brasil. Times do Brasil, eles jogam contra o Uruguai, Chile, tanto faz. Agora, quando pega um time argentino na frente, aí eles ficam espertos. Está entendendo? Por quê? Porque esse futebol argentino e futebol brasileiro é muito nivelado, cara. É muito parecido, está entendendo? Então, para mim, do América, e não sei se do mundo, não tem jogadores melhores que argentino e brasileiro. Para mim não tem. Agora, a gente voltando um pouco lá em 95, você foi campeão paulista pelo
pelo Palmeiras em 95. Você participou, na verdade, né, do intervalo de campeonatos brasileiros. Né? O Palmeiras foi bicampeão brasileiro 93, 94. Me corrija se eu estiver errado, mas foi isso. 95 veio o Campeonato Paulista e depois foi novamente campeão brasileiro em 96 e 97, se não me engano. E aí eu te pergunto, você vem, eu li esses dias o Luxemburgo diz, eu deixei o Mancuso ir pro Flamengo, que eu sabia que ia acontecer e tal. Mancuso, de fato, o que aconteceu ali e da onde veio esse amor, cara? Como que surgiu essa paixão do Flamengo? Até porque, assim, hoje a gente fala de longo prazo, mas foi um período pequeno, né, cara? Foi 1 ano e meio. Então, como é que surgiu, basicamente, esse amor todo pelo Flamengo, cara? Olha, quando eu estava no Palmeiras, eu estava muito feliz, cara. Tava num timão, sabe? Time com Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Müller, Edilson, César Sampaio, Edmundo, Amaral, Flávio Conceição, Antônio Carlos. Pô, aquilo lá era um timão, sabe? Time muito entrosado, o time pagava em dia, estava muito bem. Só que quando o Cleber Leite me ligou, e ele me ligou do Flamengo, sabe? Aí eu falei, agora é Flamengo, cara. Todo mundo quer jogar no Flamengo. Quem fala outra coisa é mentiroso. Tá entendendo? Então, o que acontece? Para mim, argentino, ficar na história do Flamengo era muito importante. Tá entendendo? Então, na hora que ele me ligou, peguei minhas coisas e fui embora, fui pro Rio. Eu não tinha nem assinado o contrato com o Flamengo. Na hora que cheguei lá no Rio, sabe? Que eu cheguei com o meu procurador, tinha um barulho lá no aeroporto. Só tinha flamenguista. Só tinha rubro-negro, sabe? Aí na hora que cheguei naquele negócio para fazer passaporte lá na migrações. Aí eu falei com polícia, sabe? Perguntei para ele. Falei, amigo, o que é esse barulho aí? Sabe? E o cara olhou para mim e falou, esse barulho aí é por você. Falei, por mim? Sim, só tem flamenguista lá embaixo. Aí na hora que peguei aquela escala para descer, sabe? Porra, quando fiquei perto daquele lá embaixo onde estava toda aquela torcida, aí já passou por minha cabeça, eu falei, porra, agora isso aí é muito forte. Tá? Por isso eu falei que esse amor com o Flamengo foi a primeira vez. Aquele dia começou, sabe? E ainda não acabou, isso aí vai o resto da vida. Quem é, sabe. Legal. Quem é, sabe, com certeza. O Mancuso, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Como que o Flamengo é visto na imprensa argentina? Como que o Flamengo, o clube, hoje é visto lá na imprensa argentina? Se fala muito do Flamengo, não se fala do Flamengo? Se fala, e não só do Flamengo, também de clubes brasileiros. Se fala muito dos clubes brasileiros, não se fala? Como é que é isso pela imprensa argentina? Olha, na final contra River Plate, todo mundo falava de River Plate. Aqui em Buenos Aires, todo mundo falava que River Plate deitava no Flamengo, sabe? E o River Plate ganhava tranquilo aquele jogo. Então, o que acontece? Eu assisti muitos programas de esporte, sabe? E eu falava para eles que fiquem ligados, porque o Flamengo é um clube histórico. E quando você tem na frente um clube histórico como o Flamengo, você tem que tomar cuidado, sabe? Aqui todo mundo achava que o River Plate ganhava mole, ganhava tranquilo. Então, eu acho que depois daquela final, aí virou muito respeito por vocês, sabe? E isso aí é muito bom para todo mundo. Não só para vocês, para nós também, sabe? Por quê? Porque numa final, você sempre tem que pensar que quem que chega na final são os melhores. Então você tem que tomar cuidado sempre. E a gente aqui no Brasil vê muito isso, Mancuso. Parece que a nossa imprensa é muito mais imparcial do que a Argentina. A gente vê que vocês são meio assim,
clubista, fanático, que blinda vocês de uma maneira. Aqui passa o Campeonato Argentino na Fox. Eu não sei se aí passa o Campeonato Brasileiro. Sim, mas sabe o que acontece com vocês? Que vocês têm prensa carioca, vocês têm prensa paulista, você tem prensa de Porto Alegre, do Nordeste, tá entendendo? Então, aí fica todo mundo dividido. Então, entra todo mundo naquela briga que o futebol carioca é melhor que o futebol paulista. Tá entendendo? Então, aqui na Argentina, você praticamente tem só prensa de Buenos Aires. E em Buenos Aires tem 10 times, tudo aqueles grandes, sabe? Então, aí, aqui fica localizada aqui em Buenos Aires. Então, aí fica bem diferente. Então, você tocou num ponto interessante, quer dizer, muito interessante, né? Que foi nesse Flamengo e River. Conta pra gente aí essa história, se de fato ela é verdadeira, né? Que foi a primeira vez após a sua aposentadoria que você gritou um gol, Mancuso? Não, mas sabe o que aconteceu? Que, falando mal, eu estava muito puto. Sabe por quê? Porque eu fui a vários programas de televisão, vários. E em tudo eles, todo mundo falava que River Plate saía campeão. E todo mundo falava que River Plate ganhava tranquilo acima do Flamengo. Então, eu briguei com todos eles, e falei para todos eles que o Flamengo ia sair campeão. Para mim. Porque eu torcia para o Flamengo. Por quê? Porque eu sou torcedor flamenguista. E falo para todo mundo. E falo para todo mundo isso aí, sabe? Falo para o torcedor do Boca, falo para o torcedor do Vélez, falo para todo mundo que eu gosto do Flamengo. E eu torço do Flamengo. Então, o que aconteceu aquele dia? Eu moro num condomínio fechado, sabe? Então, parecia que todo mundo torcia para o River Plate. E na hora que o River Plate fez o gol, sabe? Comemorou todo mundo, cara. Eles jogavam bomba no ar, jogavam fogo no ar, sabe? Pum, 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 pum. Falei, caralho, falei, os caras já são campeões, cara. Então, aí, Flamengo começou. No segundo tempo, o Flamengo foi bem. Foi para cima deles, sabe? E na hora que 35 minutos do segundo tempo, eu lembro que a torcida do Flamengo começou a gritar, sabe? Começou, sabe? E quando eu senti aquela energia, aí eu falei para minha mulher, Flamengo vai virar esse jogo. Aí ela falou para mim, 35 minutos, cara. O jogo tá morto. Falei, tá morto? Nada. Flamengo vai virar esse jogo. Aí na hora que o Flamengo empatou, tranquilo, sabe? Comemorei, mas tranquilo. Na hora que o Flamengo fez o segundo gol, mesmo, comecei a pular como um doido, sabe, em casa. Aí peguei a porta da minha casa e fui para a rua, lá no condomínio. Quando fui lá fora, na rua, aí comecei a falar, gol, gol, gritava, sabe? Toma aí, filha da mãe, toma aí, sabe? Eu tinha a camisa do Flamengo. Toma aí, filha da mãe, cala a boca. Pessoal. E aí os caras, sabe? Porra, quase que fui expulso do condomínio. Quase que fui expulso do condomínio, porque os caras mandaram segurança para mim, sabe? Batendo na porta da minha casa. Aí, na hora que entrei da rua, sabe? Eu virei doido, estava doido, cara. Aí, minha mulher falou para mim, olha, vou falar uma coisa para você. Ela falava para mim, eu sempre pensei de que você era doido. Mas agora, não tem dúvida. Mancuso, segue chegando perguntas aqui da galera. Pô, você está causando aqui um movimento muito bacana entre os rubro-negros, principalmente. Mas primeiro eu quero falar de um tricolor. O André tá te mandando um abraço, dizendo que você jogava muito. E assim que o programa estiver no ar, ele faz questão de assistir, mesmo sendo tricolor, por respeito à sua carreira. O André. E uma outra pergunta é do Fabiano Tavares, rubro-negro, está mandando saudações rubro-negras, e ele está perguntando se era verdade que você não aceitava trocar a camisa no final dos jogos do Flamengo. É mito ou verdade isso aí?
Jamais, amigo. Jamais. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou falar por quê. Porque durante 90 minutos era porrada toda hora. Porrada e porrada, sabe? Porrada com ele, xingava todo mundo. Então, na hora que acabava o jogo, os caras me encostavam. Ficavam perto de mim e falavam, Mancuso, troca a camisa aí. Não trocou nada, cara. Tá louco? Pô, ficamos 90 minutos de porrada toda hora. E depois quer trocar a camisa. Tá doido. Então, o que acontece? Para mim, essa camisa do Flamengo, para mim é a melhor do mundo. É a mais linda, a mais bonita. Então, vou trocar para quem? Aí fico com ela, sabe? Então, o que acontece? Tem muitos caras que eles me pediam, por favor, para sua mãe, seu pai, que sua mãe estava doente, sabe? Então, pronto. Aí, tirava a camisa do Flamengo e dava para ele. Mas na hora que ele queria passar a camisa para mim, eu falava para ele, não, fica você com ela. Fica você com ela. Não quero não. Fica com... Você quer a minha camisa? Toma. Mas fica com ela. Então, aí eu ficava um pouco, sabe? Os caras ficavam chateados comigo. Mas eu tinha esse jeito, sabe? Eu não queria fazer isso aí, sabe? E ficar enmascarado. Não. Por quê? Porque se durante 90 minutos era porrada toda hora, como que depois vou trocar camisa com você? Tá entendendo? Aí eu ficava puto e fui embora pro vestuário. Claro. Mancuso, voltando um pouquinho, a gente falando daquele time do Flamengo de 96 e 97, em 96, para ser mais exato, aquele time de 96, que foi campeão carioca invicto, a pergunta vai em cima do que eu posso, a forma que eu posso te perguntar. O Flamengo montou uma equipe não só para ser campeão carioca. Aquele time do Flamengo era um time bom, muito bom, né? Com ambos os laterais com passagem por seleção brasileira. Né? Depois teve o Ronaldão. O Ronaldão ingressou nessa equipe também, zagueiro de seleção brasileira, ou seja, era um time muito bom. Por que aquele time do Flamengo só ganhou o Campeonato Carioca? Tudo bem, só ganhou, mas ganhou o Campeonato Carioca e não foi bem nas outras competições. A gente sabe que naquela época, né, eram feitos acordos com jogadores do lado de fora, levavam os jogadores para jogar no Flamengo, mas na hora de acertar aquele famoso salário, o negócio ficava meio embaçado. O Flamengo atrasava muito salário naquela época, não pagava. Isso desmotivava o atleta, Mancuso? Isso aí foi um dos pontos? Sim, olha, esses primeiros 7, 8 meses, 96, foram muito bons. A gente foi campeão invicto, carioca, ganhamos tudo. Aí fomos jogar uma Copa Ouro lá em Manaus, eu acho, fomos campeões. Jogamos uma Copa Confederação, fomos campeões. Depois, o que aconteceu? Na hora que íamos a começar o Campeonato Brasileiro, aí chegou o Bebeto. Então, nós ficamos na frente. Romário, Bebeto e Sábio. Então, eu acho que para mim, aí o time ficou um pouco descompensado, sabe? Nós tínhamos jogadores na frente muito, muito bom. E nós tínhamos o time ficava muito aberto, tá entendendo? Então, éramos aquele ataque do sonho, e depois já todo mundo falava que era a defesa da pesadelo, você lembra? Por quê? Porque sofríamos muito. Então, eu acho que aí o time ficou descompensado. Entendi. E, Mancuso, amizade sua com Dom Diego Armando Maradona. O que você pode falar do Maradona pra gente? Da sua amizade, da sua relação com o Maradona? Aquela lá é uma figura, sabe? Maradona aqui na Argentina é uma figura indiscutível, sabe? Só que que acontece com Maradona? Que quando apareceu a era Messi, já depois todo mundo começou a falar do Messi, tá entendendo? E aí ficou sempre aquela comparação. Será que Messi é melhor que o Maradona? Será que o Messi vai ganhar a Copa que ganhou o Maradona? Tá entendendo? Então, o país nosso
fica sempre naquela comparação ridícula, sabe? E aqui na Argentina, tem até jornalistas que brigam toda hora por esse negócio, cara. Então, para nós temos que ficar felizes que talvez os 2 melhores camisas 10 da história foram argentinos. Está entendendo? Então, o que acontece? Maradona tem uma personalidade muito forte. Ele gosta de briga, sabe? E o Messi tem outra personalidade. O Messi é um cara mais tranquilo, sossegado, sabe? Por isso eu acho que quando passe e acabe essa era Messi para nós, vamos ficar com muita saudade. Ô Mancuso, falando em craques aí, você falou que na época que jogava no Brasil, o ataque do Flamengo era considerado realmente ataque dos sonhos. Eu acho que você jogou aqui na última grande década nossa de futebol, realmente no nível bem elevado. Você falou que trocava porrada aí com os caras do jogo todo. Cara, como é que era marcar essa galera? Paulo Nunes, Edmundo, Evaí, Djalminha, Rivaldo. Como é que era, cara? Que loucura que deve ser isso, velho. É uma loucura, cara, uma loucura. Marcelinho Carioca e tantos mais, cara. Renato Portaluppi jogando no Fluminense. Tinha muitos jogadores, cara. Depois, quando eu cheguei no Flamengo, Edmundo foi pro Vasco. E aí no Vasco você tinha Edmundo, tinha Juninho Pernambucano, também outro time muito bom. Então, naquela época, era tudo jogadores, todo time tinha jogadores muito bons, sabe? Mas sabe o que acontece? Eu acho que naquela época não tinha muita aquela história que você tem agora, com aquele negócio do bar, aquele negócio das câmaras que sabe? Agora você não viu que entre eles falam com a mão na boca. Tá entendendo? Por quê? Porque agora tudo o que você fala, tá todo mundo assistindo. E na época nossa, nós brigávamos com o juiz. Amigo, brigava direto com o juiz. Eu brigava toda hora. Eu xingava ele toda hora, sabe? E o juiz me xingava também. Ele me xingava. Ele me chamava de argentino de merda, sabe? Vá para lá, não sei o quê. Sabe? E eu também xingava eles, mas ficava tudo naquela história, sabe? Ficava tudo tranquilo. Mas eu era um jogador muito chato para eles. Eu conheço que era muito chato. Por quê? Porque gostava de brigar, sabe? Eu falava sempre pro Sábio. Sábio pegava na bola e ia embora, sabe? Pum, 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 pum. Driblava 1, 2, 3, 4. Então, aí eu falava pro Sábio, você pega a bola e vai na frente. Não olha para trás. Para trás, deixa comigo. E aí o Sábio olhava para mim e falava, você gringo, você é foda. Eu falava, Sábio, vai lá na frente, vai. E se os caras dão porrada em você, deixa comigo. Tá entendendo? Mas você vai. Então, na hora que o Sábio pegava na bola e ia embora, e os caras davam porrada nele, aí eu xingava o juiz. Por quê? Porque pedia pro juiz, pedia cartão vermelho para eles. Então, aí o juiz olhava para mim e falava, cala a boca aí, argentino de merda, não sei o quê. Sabe? Então, argentino de merda não, pô. Vamos falar na boa. Mas vou falar para você, eu era muito chato. Ô, Mancuso, tu chegou em 99 lá no Santa Cruz, cara, e disputou logo um clássico. O cara te deu uma caneta e tu jurou o cara de morte, é verdade isso, cara? Olha, eu vou contar essa história para você. Chegamos lá na Ruda, e todo mundo falava, o Mancuso do Santa Cruz contra Leonardo do Sport. Tá? Então, ficava naquele duelo, a semana toda, todo mundo falando. Então, o que acontece? Chegamos no dia do jogo, fomos lá na Ruda, tinha quase 100 mil pessoas lá na Ruda. Ficaram 15 mil na rua sem conseguir entrar. Eles tinham comprado o ticket para entrar, mas não conseguiam entrar. Então pronto. Aí na hora que começou o jogo, sabe?
Aí começou a porrada. Tranquilo, na boa. Aí, uma bola que chego junto com o Leonardo, e na hora que eu vou dar aquela pressionada acima dele, ele olha lá para a direita, olha para a esquerda e me joga uma caneta. Muito boa. Mas eu não consegui pegar ele porque já estava quase perto da área, sabe? E eu achava que era pênalti. Então, deixei ele, passou tranquilo. Aí, na hora que acabou a jogada, aí eu olhei para ele e falei, agora deixa comigo. Agora eu vou te matar, falei para ele. Não, e ele olhou para mim e falou, Mancuso, juro por Deus, cara, que não quis fazer graça na tua cara. Aí eu falei para ele, tem 100.000 pessoas assistindo esse show, agora eu vou te matar, você vai ver. Então, o que acontece? Para mim, Leonardo era muito gente boa, cara, sabe? Muito gente fina. Então, deu para perceber que ele não quis me sacanear, sabe? Tá entendendo? Então, ficou naquela, sabe? Depois acabou o jogo foi 1-1, ficou todo mundo feliz. Ele viu um abraço em mim, ele quis tirar uma foto comigo, ele me pediu desculpa 3 vezes, cara. E aí eu falei... O medo do cacete, pô, tava porrada. Desculpa um cacete, pô. Falei, falei para ele, você quase morre nesse jogo. Falei, não, mas ficou tudo na boa, A gente falou do Leonardo. O Leonardo era excelente, era um driblador, na verdade, né? Era um dos dribladores daquela época. Leonardo é o Leonardo mesmo, moreninho, que tinha uma pinta aqui perto da boca, né? Ele mesmo, jogou pelo esporte. Realmente, Leonardo. Ele era muito gente boa, cara, muito respeitoso, sabe? Falando de driblador... Ele me jogou na caneta e ele ficou com mais medo, sabe? Depois que antes do jogo, cara. Porque ele ficou tremendo, cara. Porque ele olhava para mim e falava, gringo, o Mancuso, desculpa, irmão, desculpa. Não, eu não falei, desculpa um cacete, pô. Desculpa que nas rodas, no churrasco do Leonardo, a galera deve falar, pô, Leonardo, e aquela caneta no Mancuso e tal? Ele deve falar assim, ó, não, cara, não. Eu tô mais feliz que ele não me bateu do que por eu ter dado a caneta nele, rapaz. Tá maluco? Pergunta isso. Tá falando de driblador? Não, coitado. E vou falar para você, eu fiquei muito triste porque falaram para mim que o cara morreu, sabe? Eu fiquei muito, muito triste, cara, com essa notícia aí, sabe? Porque eu achei que ele foi muito gente boa no jogo, sabe? Esses caras respeitosos, muito ídolo, hein? E ele era muito querido para a torcida do esporte. Sim, e foi numa época, e viveu uma época muito boa, na verdade, no esporte, né? Ele era um dos jogadores essenciais, um dos melhores jogadores de esporte daquela época. Deixa eu te falar, Mancuso, a gente tá falando de driblador e tal. Em 96, a gente estava falando do Sávio, em específico. O Sávio apanhava muito, né? Talvez aquele elenco do Flamengo... Elenco não, né? Daquela época... Acho que era o jogador que mais apanhava no futebol brasileiro, talvez se bobear no futebol mundial. E conta, você tem alguma história referente? Lembra de alguma história referente àquela? Ou então vamos além. Tem alguma história do baixinho? Como é que era o dia a dia com o Romário? Olha, para mim, cara, Romário foi o melhor jogador de todos aqueles jogadores que jogaram comigo. Olha, eu joguei com Canincha, eu joguei com Batistuta, eu joguei com Rivaldo, eu joguei com Edmundo, joguei com um monte. Mas Romário, para mim, Romário foi o melhor de tudo. Para mim, artilheiro como Romário não tem outro igual. Era muito, muito bom. E ele gostava muito de mim, sabe? Porque nós, nas concentrações, dormíamos no mesmo quarto. Então, eu ficava o tempo todo falando com ele. E ele me chamava de peixe, sabe? Peixe. Ele me chamava de peixe e sangue bom. E aí, sangue bom, beleza? Toda hora. E aí, sangue bom, beleza? Sim, beleza, tudo bem. Então, o que acontece? Romário, para mim, ele foi muito craque, cara, muito craque. Até eu lembro de um jogo, uma semifinal Copa do Brasil. Primeiro jogo jogamos lá em Porto Alegre, empatamos de 0-0.
e decidimos no Maracanã, ganhamos de 3-1. E aquele jogo em Porto Alegre, eu lembro que o Romário não mexeu na bola. Quase que ele não tocou a bola, sabe? Mas quando acabou o jogo, e a gente subiu no ônibus para ir embora, eu tava puto, sabe? Porque tínhamos uma correria lá no meio, sacanagem, e ele só ficou olhando na frente. Então, na hora que subi lá no ônibus, sabe, eu me sentei do lado dele. E aí ele falou para mim, e aí, peixe? Falei, tá puto? Falei, tô. Ele falou para mim, mas tá puto por quê? Estou puto, porra, você não mexeu na bola, cara. 90 minutos. E ele falou para mim, peixe, fica tranquilo, que no próximo jogo eu mato o jogo. Eu vou fazer dois gols. Ah, tranquilo, tá tudo bem. Fomos lá no Maracanã, 3-1, 2 de Romário. Pronto. Ele saía correndo, sabe? Jogando beijinho na torcida. Ele jogava beijo na torcida. E nós lá no meio campo, só no carrinho, sabe? Carrinho, toda hora. O Mário muito engraçado. O Mário foi, para mim, sensacional. Eu sempre falei para ele, Romário, cara, você tem que jogar ligado o tempo todo, porque ele pegava na bola e era gol ou quase gol. Verdade. Mancuso, eu tenho 2 amigos aqui de Friburgo, que estavam lá no meio daquela confusão lá, naquela pré-temporada. Um é o Banha, vou falar apelido, porque se eu falar o nome ninguém vai conhecer. Um é o Banha e o outro é o Chapoca. Tá? Eles mandam um grande abraço para você. Falam, pelo amor de Deus, manda um abraço para o Mancuso. Mancuso é sensacional. Nós fomos muito a Maracanã te assistir. E ele pede para que você mande um abraço para a torcida urubuzada de Nova Friburgo. Então fica aí na tua mão. Manda um abraço aí para o Friburgo. Eu fui muito feliz. Passamos uma pré-temporada sensacional. E aquele jogo foi inesquecível. Por quê? Porque o bicho pegava aquele jogo, sabe? Aí era porrada e porrada toda hora. E lá no escanteio deu uma confusão com o Júnior Baiano. E o Júnior Baiano pegou o zagueiro dele e fez uma gravata. Aí olhei para o Júnior Baiano e eu achava que o Júnior Baiano ia matar o cara, sabe? E aí eu gritava para ele, solta ele, cara, você vai matar ele. Mas manda um abraço aí para todos vocês, cara. Daqui, quando acabe essa pandemia aí, estou fazendo um acordo aí com as embaixadas do Flamengo e vou fazer aí uma volta para o Brasil. Ah, legal, ótimo. Ótimo. Diz aí, Rafa. O Rafa tá sem áudio, eu não estou conseguindo ouvir o Rafa. Tá chupando aí? A gente, depois agora da volta da pandemia, o Carioca voltou e hoje em dia o Campeonato Carioca é muito criticado por causa do calendário. Mas, assim, tem muita gente que escuta a gente, que tem 20 anos, que tem 15 anos, 18, que não sabe o que era um Carioca na época que vocês foram campeões. O que representou aquele título invicto de vocês? O que era o Campeonato Carioca para jogadores consagrados igual você, Romário, Sávio? Olha, quando cheguei no Flamengo, sempre lembro a primeira conversa com Kleber Leite, lá na Gávea. Ele falou para mim, olha, nós venimos do centenário, perdimos a final contra a Fluminense, com aquele gol de Renato Portaluppi, você se lembra? Opa! Então... Ele é tricolor, ele lembra, mano. Você lembra aquele jogo? Ok. Aí Kleber Leite falou para mim, é muito importante para nós ganhar esse campeonato carioca. Para depois começar a jogar campeonato brasileiro e tudo. Então nós tínhamos muita pressão para ganhar esse campeonato. Por quê? Porque o Flamengo vinha de uma temporada, não tinha ganado nada. Estava naquela fase muito ruim. Então, aquele campeonato carioca foi muito comemorado por tudo. Mancuso, você teve aquela participação junto com o Maradona na comissão técnica da Argentina naquela Copa de 2010.
Sim. E aquela Copa de 2010, a Argentina, naquela Copa, ela tinha uma mistura, na verdade, né? Uma safra nova, que era a safra do Agüero, que era muito novo, Messi, Di Maria, e uma galera já... Higuaín, a galera mais da antiga, né? Veron, o Max, enfim. É tudo que, na verdade, uma equipe precisa, que é a mescla da galera da juventude com o pessoal que é mais veterano, né? Mais experiente. Por que a Argentina sucumbiu naquela Copa? Eu jurava que a Argentina poderia chegar até dependendo de uma possível final. Olha, a gente fez uma primeira fase muito boa. Fuimos para o oitavo de final contra México, jogando muito bem. E ganhamos de 3-1, tranquilo. E aí depois pegamos a Alemanha. Uma Alemanha que nesse momento era quase imbatível. E o que acontece? 4 minutos do primeiro tempo, a Alemanha fez o gol. Então, quando você pega um time como a Alemanha, você sabe muito bem que vocês também sofreram com eles. Quando você pega um time como a Alemanha e ele faz um gol, no comecinho do jogo, aí depois se esquece. Porque os caras têm uma cabeça, sabe? Muito, muito boa. Eles têm uma estrutura, sabe? Eles jogam muito estruturado. Então, nós, taticamente, tínhamos preparado um time para jogar de um jeito. Só que em 5 minutos do primeiro tempo, nós já perdíamos 1-0. Então, aí você tem que fazer uma mudança. E depois, o segundo gol da Alemanha foi nos 75 minutos. Ou seja, nós jogamos quase 70 minutos, 1-0, com várias possibilidades de empatar. Então, eu acho que se não pegávamos aquela Alemanha, a Argentina tinha condição de chegar na final, sem dúvida. Você voltaria a participar de uma comissão técnica? Iria com a Argentina para mais uma Copa, para mais um processo desse? Olha, depois da Copa do Mundo, eu fiquei trabalhando aqui na Argentina porque fui contratado pelo governo anterior, não esse agora. Então, eu fiz muitas clínicas e muita palestra no país todo. Eu fui contratado na cidade, sabe? Nordeste, Norte-Sul. Então, o que acontece? Com essa troca de presidente agora, acabou-se meu contrato. E agora estou querendo trabalhar de treinador. Eu sou um treinador. Então, quando me perguntaram para trabalhar de treinador, eu gostaria de começar a trabalhar no Brasil. Por quê? Porque conheço muito bem o futebol brasileiro, conheço muito bem a idiosincrasia do brasileiro, do jeito que ele pensa, e eu acho que essa mistura entre jogador brasileiro e treinadores estrangeiros está dando certo. Por que está dando certo para mim? Porque eu acho que todo treinador estrangeiro que chega no Brasil tem uma diferença tática, que para mim está dando certo. Então, por isso estou querendo começar a trabalhar no Brasil. Mancuso, pegando a deixa na sua colocação aí, eu recebi uma mensagem via WhatsApp pelo jornalista Léo Careca, teve até conosco aqui no canal. Ele é setorista do Botafogo aqui do Rio, e ele manda a seguinte pergunta: é verdade que algum clube do Brasil negociou com você antes da pandemia? Sim, vários. Pode citar algum? Vários. E que acontece? Na hora que começamos a falar, já estava chegando esse negócio da pandemia, sabe? Então já começou a ficar tudo ruim. Então, aí paramos, eu não conversei mais com ninguém. Hoje me continuam ligando. Hoje me continua ligando muita gente do Brasil. Por quê? Porque estou falando para todo mundo que vou começar a trabalhar no Brasil. E a minha comissão técnica, com certeza, de que vai ser brasileira também. Por quê? Porque tem muitos amigos no Brasil esperando, sabe, pegar um time para trabalhar com a gente. Mancuso, a gente está chegando aí pertinho do fim da nossa entrevista, e a gente tem um quadro nosso aqui da nossa entrevista, do nosso programa, em que a gente pede para o nosso entrevistado, para o nosso convidado, escalar os 11 jogadores dele, ou seja, os melhores 11 do Mancuso e o treinador.
E aí, quem foram esses? Do goleiro ao atacante? Vai lá. Ok. Mas posso escalar um time só brasileiro? Pode. Seria uma honra nossa, para nós, então. Ok. Vou escalar só um time brasileiro que jogaram comigo. Ok? Já vai dar uma seleção brasileira, praticamente, né? Tranquilo. Goleiro, Veloso. Goleiro Veloso, do Palmeiras. Lateral direito, Cafu. Zagueiro, Antônio Carlos. Juan e o Roberto Carlos. Eu no meio, do meu lado, vou colocar Nélio, meu parceiro de guerra e batalhas. Depois, Ivaldo, Sábio, Romário, colocamos Edmundo e vamos colocar mais um para todo mundo para frente. E Bebeto também. Deixa que você resolve. Bebeto, Romário, Edmundo, Sábio e Rivaldo. E só ficamos no meio campo, eu e Nélio, só. E esse time é treinado por quem? É treinado por Joé Santana, cara. Papai. Muito bom. Papai, sensacional. Papai Santana falava para mim, gringo, escuta que eu vou falar para você. Camisa 10 dele é muito bom. Então, se o gringo dá uma porradinha nele, papai fica feliz. Aí, na hora que começou pegando o gancho. Fala, cara, eu vou perguntar isso. Na hora que começava o jogo, e eu chegava junto nele, sabe? Chegávamos no vestuário, e ele falava para mim, gringo, papai gostou, né? Não, ele falava, dessa entrada tua, papai gostou, né? Pegando o gancho aí no Papai Joel, que é um treinador fantástico, sensacional. Você foi treinado por grandes treinadores. Já que você está enveredando aí numa carreira de técnico de futebol, quais são as suas inspirações de técnicos que você leva para o seu trabalho? Eu gosto muito, lógico, do jeito que o Flamengo joga, não? Para cima deles toda hora. Talvez, o Flamengo tem momentos que no meio campo ele tem que segurar mais um pouquinho. Com essa entrada do Gerson no time, eu acho que deu aquela compensada, sabe? Foi muito bom a entrada do Gerson. Então, eu gosto desse estilo aí. Jorge Jesus, Sampaoli, sabe? Para cima. Mas como eu joguei no meio campo, sabe? Eu gosto de que o time, para cima deles, mas sempre com inteligência. Sabe? Pensando que em tudo contra-ataque deles, sempre o time tem que ficar bem paradinho, sabe? Ô, Mancuso, eu vou aproveitar o estouro do cronômetro. Me veio na cabeça, fora de pauta, fora de tudo. Na época que o Brasil tinha o melhor jogador do mundo, chamado Ronaldinho Gaúcho. Como era visto o Ronaldinho Gaúcho na Argentina? Porque o Maradona é apaixonado no Ronaldinho Gaúcho e diz que o Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores de todos os tempos. O torcedor argentino, ele tem essa coisa também? Para nós foi um monstro, sabe? Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha muitas coisas de que nós argentinos gostamos. Aquele cabelo comprido, sabe? Aquele jeito dele jogar. Mas vou falar para você. Aqui, para mim, e para todos nós, Ronaldo Fenômeno foi o melhor de tudo disparado. E nós tivemos Ronaldo Fenômeno e Romário no ataque, né? Que isso, cara. Não, Ronaldo Fenômeno foi para mim, foi um extraterrestre, cara. Você assistiu, o Wagner já vai falar, eu já vou deixar essa para ele. Você assistiu o corte, teve o corte do Romário em 98, e talvez aquilo ali foi uma coisa que foi muito marcante pra gente, porque aquela Copa,
A gente sabia que aquele meio com o Rivaldo, o ataque do Ronaldo com o Romário, era certeza de pelo menos chegar nas finais. E a gente foi pego de surpresa que a comissão técnica cortou o Romário em cima da hora. E o Romário depois até tirou uma onda, né? Que ele disse: meu irmão, quando eu falei que eu ia voltar a jogar, eu voltei e joguei pelo Flamengo quando eu ia estar jogando as quartas de final da Copa, que quando eu falei que era o prazo. Então, uma coisa que a gente sentiu muito isso daí. Sim. Não, para mim, essa seleção aí do Brasil brincava eles, cara. Você tinha Ronaldo, Rivaldo, Romário, Ronaldinho, tudo com ele. Qualquer um jogava, pô, era tudo craque. Mas para mim, Ronaldo Fenômeno foi incrível. Cara. Demais. Mancuso, infelizmente, a gente estourou nosso horário e vamos ter que fazer o fechamento do programa. Eu sei que tem resenha aí para mais de hora. Não, por isso estou falando para você que quando acabe essa pandemia, vou dar um pulinho no Brasil, porque tem muitas embaixadas que a gente quer ir, sabe, para tirar foto com a torcida, para ficar no terceiro tempo, falando. Tem muita história, muita resenha para contar, cara. Legal, vamos marcar isso daí, pegamos o teu contato aqui, vamos marcar esse encontro aí. Eu tenho certeza também que você vai firmar uma carreira de treinador e vai começar aqui pelo Brasil, e a gente vai te ver não só nas embaixadas, mas pelos estádios aí também treinando um time. E quem sabe treinador do Flamengo, que vai ser uma coisa fantástica, vai ser uma coisa sensacional mais para frente. Eu preciso realmente... Pode falar. Sempre falo a mesma coisa. Vou trabalhar no Brasil, em qualquer time, mas sempre meu coração, sempre do Flamengo. Ótimo. Primeiro eu queria te agradecer, você foi muito solícito, o papo foi muito bacana, muito legal. É muito bom a gente ter essa interação aqui. Quero te desejar muita saúde, muita sorte e sucesso na sua carreira. Pessoal da Flamanguaça de Saquarema, pessoal da Urubuzada de Friburgo, pessoal da Flamanguaça de Friburgo, manda um grande abraço para você. E cara, eu fico até meio que sem palavras para falar. Você é um de nossos ídolos e estar conversando com você aqui hoje é a realização de um sonho de menino que nós tivemos lá atrás no Maracanã assistindo você jogar com a camisa do Mengão. Valeu, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. Gostei muito desse papo com vocês. Gostei muito. Adorei. E sempre falo a mesma coisa, não? Eu sou um cara agradecido, sabe? Eu sou um cara agradecido. E eu fui muito bem recebido no Brasil. Então, cada vez que ligam para mim para bater um papo, para falar, para contar todas aquelas lembranças, para mim é um prazer muito grande. Então, comigo não tem aquela história, sabe? Que ficam, que falo, que não falo. Não. Não escolho também para falar com um ou com outro. Se deu para falar esse papo, vamos lá, tranquilo. Tá entendendo? Por quê? Porque eu sou um cara, volto a falar, agradecido. E quando você é um cara agradecido, eu agradeço tudo aquele amor que a torcida do Flamengo tem comigo. Então, para mim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, caralho. Mancuso, finalizando, agradecendo você também, foi o que você acabou de falar agora. Antes da gente conversar, antes de eu falar com você pelo Zap, eu mandei tava vendo lá o Mancuso respondendo todo mundo no Twitter, falando com todo mundo. Falei, cara, será que o Mancuso mesmo, cara? Ou é assessor? Não é possível. Aí eu fui e mandei a mensagem. Poxa, Mancuso, eu sou o Thiago do Resenha, nós somos um grupo que a gente faz... Te expliquei e tal. Topa gravar com a gente? Aí, não demorou nada, o Mancuso respondeu. Eu falei assim, rapaz, deu ruim aqui, não, vou passar mal. O cara respondeu. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu fico todo dia, meia hora ou uma hora, só para contestar todo mundo que ele me escreve. Tá entendendo? Por quê? Porque isso aí faz parte quando você vira ídolo, ou quando você é um cara que todo mundo gosta de você e todo mundo quer.
Então, se todo mundo escreve para mim, eu fico meia hora. Eu perco meia hora, uma hora no dia, sabe? Para mandar um alô, um abraço. E aí todo mundo fica feliz. Tá entendendo? E para mim, isso aí é muito importante também. Então, forte abraço, Mancuso. Saudações para você também. O Isaías vai aí falar com você, te dar o abraço. E eu também, como Agner, emocionado, a gente participou de todo aquela coisa lá atrás. É nostálgico para a gente agora, né? Então, te agradecer por ter me recebido, por ter falado comigo e por ter falado com o Resenha também, recebido a gente, né? Cedido o seu tempo. E, pô, já pensou o Resenha na Argentina um dia? Pô, o Mancuso querendo vir para cá e a gente falando para ir lá para a Argentina. Não, eu tô emocionado, vai lá, Zé. Escuta. Já falei para todo mundo. Se vocês vêm para Buenos Aires, você me liga, porque a minha casa é a casa de vocês. E vou falar outra coisa. Eu vou montar a embaixada no Buenos Aires, cara. Você vai ver. A embaixada vou aí. Pessoal, infelizmente temos que encerrar. O papo muito bacana. Falar com o ídolo do futebol mundial, né? Você é argentino, veio para o Brasil, fez tanto sucesso. Eu que mostrei a camisa do Palmeiras, a camisa do Santinha. E eu vou encerrar esse episódio, primeiro pedindo o pessoal para se inscreverem no nosso canal, para curtirem o Instagram do Resenha. O professor está mostrando ali, ó, resenhafc.rj, mas faltou uma camisa, né? Então eu encerro esse episódio com a camisa do Flamengo. Tá bom, galera? Mancuso, muito obrigado e tamo junto. Forte abraço. Tá faltando o tricolor aí, Fluminense, que tem que falar. Fala, Velasco. Pois é, Mancuso. Assim, apesar de você não ter jogado no meu time, cara, você, além de ser representar o espírito, o amor pela camisa, você abriu a porta para muitos estrangeiros no Brasil. Então, cara, muito obrigado por ter aberto a porta para o Conquinha, ter vindo aqui, ter dado um show no Fluminense e tantos outros argentinos, uruguaios, paraguaios. Cara, você foi muito importante para o futebol. Obrigado aí por aquele respeito de vocês, que você torce por outro time e você é um cara muito respeitoso. E isso para mim é muito importante, sabe? Eu amo o Flamengo, falo para todo mundo que amo o Flamengo. Para mim eu sou torcedor doente do Flamengo, mas respeito todo mundo. Então, um abraço para todos vocês. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto. Amém. Valeu, Mancuso. Abraço. Tamo junto, hein? Tchau, tchau.